Assim sendo, a travessia do Rio Jordão pode simbolizar a entrada na vida eterna, mediante a morte biológica. Mas também pode estar em pauta o avanço de um nível de espiritualidade, uma outra tipologia agora, tá? Também pode estar em pauta o avanço de um nível de espiritualidade para o nível mais alto subsequente, se considerarmos a vida Netzarim, a vida nazarena, ou seja, o livro de Atos mostra, tá? Até em português, até na tradução do João Ferreira de Almeida, mostra que os seguidores do Messias, eles eram chamados nazarenos, tá? Tanto que dizem que Paulo era o líder da seita dos nazarenos, dos Netzarim, aparece lá no livro de Atos, tá? Então vamos lá. E essa palavra seita, né, que no português tem um sentido pejorativo, tá? Mas no original não, tipifica o quê? Um grupo, ou seja, o grupo dos seguidores do Messias sempre foram chamados Netzarim, nazarenos. Inclusive o Antigo Testamento já falava isso. A maioria dos textos em que aparece a palavra atalaia nos profetas, tá? Eles traduzem por atalaia, pasmem, no hebraico está escrito Netzarim, tá? Eles traduzem por atalaia, por vigias. No hebraico está escrito Netzarim, nazarenos, ou seja, já estava sendo profetizado o grupo de pessoas que seguiriam o Messias. Então, o povo que segue o Messias sempre foi chamado de Netzarim, Natzarim, Notzrim, traduzido para o português nazarenos, tá? Então, vamos lá. Vamos ler o comentário do versículo 13. Porque há de acontecer que, quando as plantas dos pés dos sacerdotes, dos Coanim, que transportavam a arca, pousassem sobre as águas do rio, imediatamente pararia o fluxo de águas que vinham de cima, amontoando-se até que passassem todos os 4 a 5 milhões de israelitas, tá? Fora 1,5 milhão de estrangeiros, tá? Então aqui tinha gente pra caramba, tá? Com seus animais e suas cargas. Desse modo seria reproduzido o milagre do Yam Suf, do Mar de Juncos, que é mais conhecido como Mar Vermelho, que tinha acontecido 40 anos atrás, que acompanhou o êxodo de Israel do Egito. Tá? Agora, Josué é o novo líder, olha que coisa legal, tá? Semana passada a gente falou, Moisés foi o líder do quê? Do êxodo, ou seja, Moisés pega o povo do Criador e tira esse povo do Egito e leva na direção da terra prometida. Só que o povo acaba ficando 40 anos no deserto e Josué, o substituto de Moisés, ele tem uma outra proposta agora, que o Criador levanta ele para prosseguir o que Moisés começou. Ou seja, Josué agora vai pegar o povo que já tinha saído do Egito 40 anos atrás, está saindo do deserto agora, e vai pegar esse povo e vai introduzir na terra prometida. Mas antes precisa atravessar o Rio Jordão, tá? Então vamos lá. E já uma reflexão para cada um de nós. Para entrarmos na terra prometida, tá? Precisamos atravessar o Jordão, tá bom? E conforme eu disse, o nome de Josué em hebraico é Yahushua. O nome Jesus, tá? O nome dele original em hebraico é Yahushua também. Olha que coisa bonita. O Josué, que se chama Yahushua, começou o seu ministério em qual rio? Rio Jordão. Então não é uma mera coincidência, tá? Que lá em Mateus, Matitiarro, capítulo 3, o nosso Messias, tá? Ele começa o seu ministério também no Rio Jordão, ou seja, no qual ele é batizado, ele é imerso por João Batista, Yohanan Hamatbil, tá? João imersor. Então, Josué aqui, ele é uma tipologia do Messias, ou seja, Josué se chama Yahushua e ele mostra, ele é uma tipologia do nosso Messias que também se chama Yahushua. Então, Moisés tira o povo do Egito, Josué introduz na terra prometida, tá? Ou seja, quem nos dará o acesso à vida eterna através da sua morte e ressurreição, tá? Que aconteceu 2000 anos atrás, mais ou menos. Quem nos introduz na terra prometida, tá? Na vida eterna é quem? É o nosso Messias Yahushua, tá? Ou seja, ao qual as pessoas conhecem pelo nome de Jesus aqui no Brasil, tá? Yahushua. Então vamos lá, vamos prosseguir. Moisés tira o povo do Egito, ou seja, e Josué introduz na terra prometida. Moisés liderou o êxodo, ou seja, a saída, e Josué liderou a entrada. Isso, pois, dava continuidade ao plano eterno do Criador, Yahuwá. Josué, Yahushua, anteviu que alguma coisa de espetacular estava formando-se e logo aconteceria. Ele falou lá no capítulo 3, versículo 5, lembra que ele falou? Né? Santificai-vos, porque amanhã Yahuwá fará maravilhas no meio de vós. Então, a profecia que o Criador dava para Moisés estava dando também para Josué. Então vamos lá.
E agora, por inspiração divina, Josué descreveu em termos exatos o que estava prestes a ocorrer. Sua autoridade da parte de Yahuwá, o Criador, ficaria assim comprovada, e o restante dos eventos se desenrolaria sem nenhum entrave. Então agora o povo fechou com Josué, né? Já está sabendo que ele é realmente o sucessor de Moisés, tá? Vamos lá. Estamos quase terminando esse capítulo, tá? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 14 agora. Só vai até o 17, tá? Estamos quase acabando. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para atravessar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Então vamos lá, vamos ler o comentário desse versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas, ou seja, o que fora previsto, profetizado por Josué e Yahushua, realmente aconteceu. Os sacerdotes seguiram à frente, transportando a arca da aliança, Aron Habrit, conforme fora determinado. E o povo, em número aproximado de 4 a 5 milhões de israelitas, mais 1,5 milhão de estrangeiros, acompanhou a arca. A multidão dos israelitas acompanhou a arca a uma respeitável distância, de cerca de 1 quilômetro, arredondando. Tá? Semana passada a gente viu que eles tinham que manter essa distância de aproximadamente 1 quilômetro da arca. Tamanha é a santidade desse utensílio, chamado Arca da Aliança. Por quê? A Arca da Aliança representa o quê? O lugar onde habita o esplendor, a Kevod, a glória do nosso Criador, Yahuwá Elohim, tá? Então vamos lá. A entrada estava em andamento. A terra prometida estava ali, diante dos filhos de Israel, a fim de ser conquistada. Uma das grandes provisões do pacto, da aliança abraâmica, né, que nós vimos lá em Gênesis 15, 18, tá? O Criador tinha prometido coisas extraordinárias para Abraão, lá em Gênesis 15, especialmente no versículo 18, tá? A posse da terra prometida estava tendo cumprimento. Então vamos lá, de novo. Uma das grandes provisões do pacto abraâmico, tá? Gênesis 15, 18, a posse da terra prometida estava tendo cumprimento. Israel agora contaria com seu próprio território pátrio, ou seja, Israel, que ficou habitando no Egito durante vários séculos, ficou no deserto durante 40 anos, finalmente teria a sua própria terra, tá? Então vamos lá. Das suas tendas, vamos analisar essa expressão que aparece no versículo 14. O tempo das perambulações de Israel pelo deserto tinha ficado para trás. Israel levantou acampamento pela última vez, fora da terra prometida. Em breve eles teriam casas e não meras tendas, tá? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5, tá? Ele compara essa nossa vida frágil aqui a cabanas, a tendas, tá? E ele diz que chegará um dia em que Elohim vai tirar essa fragilidade que é o nosso corpo, esse corpo decaído, esse corpo que desde o pecado de Adão e Eva, tá? Todos nós sofremos, tá? Inúmeras consequências desses pecados, enfermidades, tristezas, tá? E outras coisas mais. Mas um dia o nosso Messias transformará esse corpo, que agora é um corpo vergonhoso para nós, o nosso Messias vai nos dar o quê? Um corpo glorificado, tá? Numa linguagem moderna, um corpo 0 quilômetro, tá? Um corpo que a gente não faz a mínima ideia de como será esse corpo, tá? Esse corpo glorificado. Então, vamos lá. Então, o povo de Israel, que habitava em tendas, de agora em diante, vai passar a habitar em casas, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. 3,15. Josué 3,15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, da colheita. Então aqui no livro de Josué está dando essa informação extra, tá? Ou seja, humanamente era a época mais difícil para Israel atravessar o Jordão. Ele estava tão cheio que a água estava vindo para a ribanceira já, tá? Então vamos ler esse comentário do versículo 15. Conforme fora ordenado, os sacerdotes se aproximaram do rio, cujas águas estavam transbordando. Os seus pés tocaram na água do rio Jordão. Durante o tempo da colheita, o rio Jordão transbordava, pois suas águas eram tantas que elas não podiam ser contidas dentro do seu próprio leito. No vale semitropical do rio Jordão, esse fenômeno ocorre durante o mês de abril. As neves que se vão dissolvendo diante do aumento da temperatura na região do Líbano causam a maior parte da enchente. Durante esse período, o rio Jordão não pode ser vadeado por meios naturais.
e isso explica a necessidade de uma prodigiosa intervenção divina. Então nós estivemos lá em Israel, eu e minha esposa, 2 anos atrás, então tivemos a oportunidade de conhecer inúmeros lugares, e um dos lugares maravilhosos que nós fomos foi o quê? O Monte Hermon, tá? O monte que, de acordo com a tradição, foi o monte que o nosso Messias se transfigurou diante dos seus apóstolos, tá? Que é relatado em Mateus, Matitiarro, capítulo 17. Então, o Monte Hermon foi o palco, foi o cenário da transfiguração do nosso Messias, tá? Em que suas vestes resplandeciam, seu rosto brilhava como o sol, tá? Então, ele deu uma prévia do seu esplendor ali, de uma maneira suportável, tá? Para que seus discípulos não morressem diante de tanto esplendor, tá? E ali apareceram quem? Moisés e Elias, tá? E uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado, tá? Sigam a ele. Então nós tivemos a oportunidade de ir no Monte Hermon e tivemos o privilégio de ver o Monte Hermon o quê? Nevando, não foi, Mary? Cheio de neve, né? Então, uma experiência extraordinária, tá? Que a gente não esquece. Brincamos na neve, cada um fez bolinha de neve, deu teco um no outro, então a gente volta a ser criança, né? E o que acontece? Aquela água que vem lá sobre... aquela neve, quando vai derretendo, ela vem descendo, ou seja, vai para o Mar da Galileia, tá? E depois acaba o Jordão ficando bem cheio, tá bom? Então, o Criador, para evidenciar o poder dele, ele faz com que Israel atravesse o Rio Jordão, não numa época em que as coisas estão fáceis, tá? Mas numa época em que está extremamente difícil. Humanamente falando, seria o pior momento, tá? Mas o Criador, ele é o soberano de toda a criação, isso para ele é extremamente fácil, simples, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Durante esse período, o Rio Jordão não pode ser vadeado por meios naturais. Isso explica a necessidade de uma prodigiosa intervenção divina. A colheita aqui referida é a colheita da cevada, no primeiro mês do ano, tá? Em Aviv, Nissan, tá? Correspondendo ao mês de março, abril, tá? Então, tá, a gente vai estar prosseguindo, ou seja, Israel, vários eventos extraordinários acontecem com o nosso povo de Israel, o que? Nesse mês de Aviv, Nissan, tá? Então, Israel, quando sai do Egito, sai no mês de Aviv, tá? Debaixo da liderança de Moisés e Arão, tá? O que acontece? O nosso povo de Israel agora vai atravessar o Jordão no mês de Aviv, tá? Então, a entrada na Terra Prometida acontece nesse mês de Aviv, que em hebraico significa o quê? Primavera, tá bom? Então, vamos lá. Vamos estar prosseguindo. Então, Josué é o penúltimo versículo, 3,16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adam, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, tá? que é o mar salgado, Yam Hamelah, tá? O Mar Morto, também estivemos lá, né? 2 anos atrás estivemos no Mar Morto também, né? Experiência extraordinária, é o lugar mais baixo do planeta Terra, tá? É o lugar mais baixo, tá? De todo o planeta Terra. Um dia eu vou estar lá também. Isso, com certeza, né? Vai estar lá também. Você está falando uma experiência marcante. É realmente uma experiência que você não é mais a mesma pessoa. Nunca mais você é o mesmo depois de ir para Israel. E vai para Israel, você não lê a Bíblia mais da mesma maneira. Exatamente. Porque a tua visão muda completamente. Uhum. Então, assim, é um esforço que aqueles que podem devem fazer, devem colocar como meta, como objetivo. Verdade. Porque, assim, sem palavras, né? Não tem palavras para descrever. O que a gente sente, né? Em cada lugar a gente vive a história, né? Em cada lugar que a gente foi, assim, a gente viveu aquele momento, assim. E a neve, né? Como o pessoal está falando, né? A neve foi, assim, uma providência do Criador, que nós fomos no tempo do inverno. E a gente pegou, porque às vezes não estava nevando nem em Jerusalém, estava nevando só no Hermon, né? Mas foi uma experiência muito boa, uma oportunidade que o Criador deu a gente, que também a gente não tinha visto ainda a neve. A gente nunca tinha visto a neve, né? Então foi a primeira vez. Então a gente foi extremamente abençoado. Então era tão raro ali a neve no Monte Hermon, tá? Hermon, que até em Israel, na época que nós fomos 2 anos atrás, as escolas estavam liberando os alunos, tá? Olha que visão legal que as escolas em Israel têm, porque os professores chegaram à conclusão, a aula eles podem ter o ano inteiro aqui, agora, o Monte Hermon nevando, tá?
Então eles permitiam que a criança fosse e quando fosse no Monte Hermon e visse a neve, relatasse para os coleguinhas na sala de aula como é que foi a experiência, tá? Eu levei um tombo lá. A Mary ainda levou um tombo lá no Monte Hermon também, né? Ainda levou um tombo lá, né? Mas não me machuquei. Não se machucou, né? Então vamos lá. No Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Aharon, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, olha aí, que desce sobre os montes de Sion, porque ali Yahuwá ordena a bênção e a vida para sempre, tá? Então esse salmo também comenta sobre isso. Vamos lá? Estamos quase terminando, tá? Então vamos ler o comentário do 3,16, Josué 3,16. Pararam-se as águas que vinham de cima, conforme tinha sido predito, quando os pés dos sacerdotes tocaram nas águas inundantes do rio Jordão, ocorreu o milagre antecipado. As águas que vinham de cima pararam de fluir e começaram a avolumar-se. Ou seja, então, toda aquela geração, tá, que muitos ali eram jovens, não tinham conhecido Moisés, Arão, só ouvia falar. Pô, o pessoal antigo aí diz que o Mar Vermelho abriu na época de Moisés e Arão. Tá? Hoje em dia, né, que existe filmadora, né, o pessoal mostraria a filmagem, né? Inclusive o pessoal até brinca, né? Se a travessia do Mar Vermelho, né, e do Jordão fosse nos dias de hoje, né? O pessoal ia botar lá no Instagram, no Facebook, como é que o pessoal colocaria? Eu e a baleia, os peixes. Eu e a baleia, os peixes partiu terra prometida, né? Tirar selfie, né? Moisés, posso tirar uma selfie aí contigo, né? 40 anos atrás, né? Josué, posso tirar uma selfie aí contigo? Partiu terra prometida, né? Então, se fosse nos dias de hoje, mas naquela época não tinha filmadora, não tinha máquina de fotografia, e o pessoal ouvia, eles acreditavam, mas eles precisavam de uma experiência sobrenatural. Essa nova geração que entraria na Terra Prometida, eles precisavam ser fortalecidos, a fé deles, a imuná deles precisava ser fortalecida, tá? Então, vamos lá. Vamos para o último versículo. Vamos lá. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança de Yahuwá pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel atravessou em seco, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yarden. Então, bendito seja Yahuwá, o nosso Elohim, tá? Que ele introduziu o nosso povo de Israel na terra prometida, a terra dos nossos antepassados, tá? Lembrando, né, que aquilo que a gente já falou, né? Que foi um milagre diferente do Mar Vermelho, ele reteu as águas para que as águas não descessem, porque Israel é tipo assim, uma descida, né? Então ele reteu as águas. Então o milagre, ele ocorre de acordo com a nossa movimentação e o Criador faz partindo daquilo que ele já tem. Então se ele não tiver, por exemplo, às vezes a nossa fé, a nossa imuná, né? Ela não é, vamos dizer assim, não corresponde àquilo que o Criador precisa para poder realizar o milagre na nossa vida. Né? Então, o milagre, se ele puder partir daquilo que ele já tem, ele vai partir. Se não, ele vai criar do nada, daquilo que não existe. Ele faz existir. Mas, a princípio, tudo que ele faz hoje em dia, ele parte de uma coisa que ele já possui. Isso a gente vê no Gênesis, né, no Bereshit, né, com a palavra... Assá e Bará. Assá e quê? Por exemplo, o que a minha esposa está falando, a Rosemary, é o seguinte, né? Quando o Criador faz algo, cria a partir do nada, o verbo hebraico é bará, que é criar do nada, tá? E quando ele faz a partir de algo que já existe, é o quê? Assá. Então é interessante isso, tá? Assar não tem nada a ver com assar, do verbo português assar não, tá? É uma palavra hebraica, tá? Chamada assar, que é um verbo, tá? Ou seja, quando é a partir do nada é o verbo bará, que daí que surgiu a expressão bereshit, ó, da mesma estrutura de palavras, ó, bará, ó, bereshit, tá bom? Tanto que Gênesis 1 fala bereshit bará Elohim et hashamayim veit haaretz, ou seja, a primeira palavra é bereshit, a segunda é bará, ou seja, criar a partir do nada. E o verbo assar, tá? Que não tem nada a ver com assar, com esquentar em português, tá? Assar é um verbo hebraico, tá? Que significa fazer a partir de algo que já existe, tá? Então, isso que a Rosemary, minha esposa, falou é bem interessante, ou seja, o Criador, ele é original, então ele vai fazer o milagre em nossas vidas de acordo com as circunstâncias que se
com a qual a gente se defrontar diante dela, tá? E que a gente proporciona, né, para que Exatamente. aquilo aconteça. Uhum. Mas se você não proporcionar, se você, tipo assim, não acreditar, ele pode fazer. Ele com pode certeza, fazer. Uhum. né? Mas normalmente, vamos dizer assim, que ele prefere, né? Uhum. Não sei se é a palavra correta, né? Uhum. Ele prefere mais que já tenha já o campo preparado. O Uhum. campo é o quê? A nossa emuná, a nossa fé, né? Porque às vezes a gente não está, não crê da maneira correta. Exatamente. Né? Olha, Baseado no que a Escritura fala. que a Escritura fala. Ó, uma frase muito famosa, tá, do nosso Messias, está em Mateus 5,48, né? Matitiarro 5,48. Olha que interessante. No sermão mais famoso da história, que é o Sermão do Monte, tá? Diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa palavra perfeitos, a pessoa lê em português e não entende. Pô, como é que eu vou ser perfeito? Eu erro toda hora, tá? No hebraico a palavra sede vós, pois, shlemim, tá? Como é shalem, o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, da estrutura da palavra shulam, completo, pleno, tá? Ou seja, então a melhor tradução, sede vós, pois, completos, tá? Completos, plenos, como é completo, pleno o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós temos que imitar as virtudes, tá? Que são infinitas do nosso Pai que está nos céus, tá? Ou seja, Ele quer agir de forma plena, fazer um milagre em nossas vidas, tá? Então nós temos que ser plenos também. Alguns momentos atrás, mais cedo, tá? A gente estava estudando lá o livro de Gênesis, a gente viu que o nosso patriarca Jacó, ele orava, mas não ficava de braço cruzado esperando, eu já orei e não vou fazer nada. Ele orava, mas ele agia, tá? Então lá em Gênesis 32 a gente viu isso, tá? Então, ou seja, temos que fazer como os personagens da Bíblia, das Escrituras, temos que orar e temos que agir. Na verdade, não é o tamanho da fé, né? Porque até a Débora está citando o texto do grão de mostarda, né? Não se trata do tamanho, mas eu acho que mais da qualidade, né? Vamos dizer assim, Isso, né? Isso mesmo. Eu acho que é mais assim a qualidade, né? Que o Criador espera, né? Isso, então é interessante isso que a nossa irmã Deborah colocou, né? A nossa emuná tem que ser como de um grão de mostarda, né? Tem até um vídeo antigo, que depois se a gente achar o vídeo, a gente até bota no grupo, né? Um vídeo antigo que eu gravei falando sobre esse assunto, então é bem interessante. Ou seja, o grão de mostarda que é pequenininho, ele tem tanta emuná, mas tanta emuná, tanta fé, que ele mesmo sendo pequenininho, que quase não dá para enxergar, ele depois vira uma árvore grande, no qual as aves se aninham lá naquela árvore. Ou seja, então o nosso Messias está falando assim, olha, eu vou dar um exemplo de fé extraordinário para vocês. É um sujeito que é tão pequenininho, que não dá nem para enxergar direito, que é o grão de mostarda, e ele vai virar uma árvore grande. Então você tem que ter esse tipo de fé, de um sujeito piquititinho, quase que não dá para enxergar, e o cara fica grandão, né? Vira uma árvore grande. Então, a nossa emuná, a nossa fé tem que ser ao estilo da fé do grão de mostarda, que é uma fé gigantesca, ou seja, piquititinho vai virar aquela árvore grandona, né, frondosa, tá? Então vamos lá. Então foi legal que a nossa irmã nos lembrou acerca desse texto aí, tá? Então vamos lá. Vamos para o último versículo aqui de Josué capítulo 3, tá? Uma outra comparação que a gente pode fazer, tá? Seria a emuná, a fé de um espermatozoide, né? Então são milhões, centenas de milhões de espermatozoides no momento da fecundação. Que fé tem que ter o espermatozoide, né? Para fecundar o óvulo, né? E 9 meses depois nasce uma criança lá com 2 quilos e pouco, 3 quilos e pouco. Ou seja, só dava para se ver no microscópio, então ele tem uma fé tão grande que ele acaba se transformando num bebezinho, né? E o Samuel tá pedindo para você repetir a explicação do gesto que fez quando falou do pai Jacó. Shema Israel, foi o gesto que você fez. O gesto que eu fiz, eu não... Não é aquele Shema Israel que os filhos... Ah, o Shema Israel, vê se é isso aqui. Shema Israel, foi esse assim? Diz aí. Que os filhos respondem, foi isso? Seria isso? Não sei, comenta aí, tá? Pra gente poder entender qual é a pergunta, tá bom? Tá. Seria isso mesmo? Deixa ele comentar, não sei.
Então, se for o Shema Israel, é uma oração que nós fazemos 2 vezes por dia, tá? Nós falamos Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, tá? Então, é uma das partes, é um dos momentos que é o clímax, tá? Do Shema Israel, tá? Nós fazemos 2 vezes por dia, tá? Além desse texto, tem outros textos também que a gente faz. Hoje de manhã fizemos esse texto, tá? E de uma forma, tendo reverência ao Criador, nós tampamos os nossos olhos, assim como... Isso mesmo. É isso mesmo? Ah, então tá. Assim como os seres celestiais que comparecem diante do trono do Criador, tá? Existem seres, tá? Celestiais, tá? Que eles possuem 6 asas. Olha que coisa bonita. Com 2 eles cobrem o corpo, com 2 eles voam e com 2 eles cobrem o rosto, tá? Então, nós não temos 6 braços como esses seres celestiais, nós só temos 2, mas de uma maneira a tentar imitar a reverência desses seres, tá? De uma hierarquia muito alta, que estão diante do trono do Criador, eles, com reverência ao Criador, eles, quando estão diante do Criador, eles cobrem a sua face. E quando nós fazemos essa declaração, Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, quando nós falamos, escuta Israel, Yahuwah é o nosso Elohim, Yahuwah é um, nós acreditamos, nós temos a fé de que estamos face a face com o nosso poderoso, com o nosso Elohim, com o Yahuwah. Então, se estamos diante dele, então devemos fazer como aqueles seres que estão diante dele no trono, cobrir também. Então, de uma forma carinhosa, tá? Como uma forma de mostrar reverência ao Criador, nós cobrimos os nossos olhos, porque temos certeza absoluta que quando falamos Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, escuta Israel, Yahuwah é o nosso Elohim, Yahuwah é um, temos certeza absoluta que estamos diante do trono do Criador, tá? Então foi legal a pergunta do nosso irmão Shmuel, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir, vamos para o último versículo, 3,17, diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança de Yahuwah pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel atravessou em seco, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Vamos para o comentário. Todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Primeiramente, os sacerdotes que transportavam a arca avançaram até o meio do rio, que agora estava enxuto. Em seguida, passou cada homem, mulher, criança e até os animais domesticados, e toda a bagagem do povo. É mediante tais descrições que o autor sagrado enfatizou a grandeza do acontecimento. Essa era a maravilha que Josué havia predito que ocorreria, em Josué 3,5. Lembra que ele falou? Santificai-vos, porque amanhã Yahuwah fará maravilhas no meio de vós. Tipologia, olha que tipologia bonita. Está em pauta a entrada na pátria celestial também, tá? Então, se algum de nós morrer antes do Messias retornar, nós vamos para a presença do Messias nos céus, tá? Porque Mateus 22, Matitiarro 22, fala que ele não é um poderoso, ele não é um Elohim de mortos, mas de vivos, porque para o Criador todos vivem, tá? Se antes da segunda vinda do Messias nós morrermos, tá? Então nós vamos nos encontrar com o nosso Messias nos céus, tá? Agora, se ficarmos vivos e assistirmos o retorno do Messias, tá? Vamos reinar com o Messias aqui durante 1000 anos, tá? Por isso que na oração do Pai Nosso fala, Pai Nosso que estás nos céus, o teu nome seja sagrado, o teu reino vem, tá? Ou seja, o reino dele vem. Alguns traduzem como venha o teu reino, mas é uma afirmação, teu reino vem. Ou seja, o reino virá. Então, se estivermos vivos no retorno do Messias, queremos estar onde ele estará, que é aqui na Terra, tá? Onde ele irá governar o planeta Terra a partir de Jerusalém, tá? Em Israel. Então vamos lá. Mas para aqueles que partem antes, tá? Tem uma tipologia aqui de atravessar o Jordão, que significa a entrada na pátria celestial, por meio dos ofícios e das missões do Messias. Ou seja, os sacerdotes ali, que entraram primeiro, eles pararam ali no meio do Jordão e depois todo mundo passou. Vamos lembrar, ali tinha os sacerdotes, tá? Tinha o sumo sacerdote também. Então, o nosso Messias, em Hebreus, é descrito como nosso sumo sacerdote, que está nos céus, tá? Em Hebreus capítulo 7, ele vive sempre para interceder por nós, ou seja, então existe uma tipologia do Messias, tá? Entrando e preparando o caminho para nós, na pátria celeste, se partirmos antes do seu retorno, tá? Assim sendo, a travessia do Rio Jordão pode simbolizar a entrada na vida eterna, mediante a morte biológica. Mas também pode estar em pauta o avanço de um nível de espiritualidade, uma outra tipologia agora, tá?
também pode estar em pauta o avanço de um nível de espiritualidade para o nível mais alto subsequente, se considerarmos a vida Netzarim, a vida nazarena, ou seja, o livro de Atos mostra, tá? Até em português, até na tradução do João Ferreira de Almeida, mostra que os seguidores do Messias, eles eram chamados nazarenos, tá? Tanto que dizem que Paulo era o líder da seita dos nazarenos, dos Netzarim, aparece lá no livro de Atos, tá? Então vamos lá. E essa palavra seita, né, que no português tem um sentido pejorativo, tá? Mas no original não, tipifica o quê? Um grupo, ou seja, o grupo dos seguidores do Messias sempre foram chamados Netzarim, nazarenos. Inclusive o Antigo Testamento já falava isso. A maioria dos textos em que aparece a palavra atalaia nos profetas, tá? Eles traduzem por atalaia, pasme, no hebraico está escrito Netzarim, tá? Eles traduzem por atalaia, por vigias, no hebraico está escrito Netzarim, nazarenos, ou seja, já estava sendo profetizado o grupo de pessoas que seguiriam o Messias. Então o povo que segue o Messias sempre foi chamado de Netzarim, Natzarim, Notzrim, traduzido para o português nazarenos, tá? Então vamos lá. Essa travessia do Jordão, tá? Pode estar em pauta o avanço de um nível de espiritualidade para o nível mais alto subsequente, se considerarmos a vida nazarena, Netzarim, da perspectiva de uma evolução progressiva. Outra tipologia, tá? E pode até retratar também a entrada na guerra espiritual, Efésios 6,12, lembra? Vamos abrir Efésios 6,12, estamos quase acabando o estudo, tá? Vamos lá. Efésios 6,12, se alguém está passando uma luta espiritual na sua vida, leia esse texto de Efésios 6:10 até o 18, tá bom? Aqui não dá tempo de lermos tudo, vamos ler o 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, tá? Então a gente trava essa batalha todos os dias, nós que servimos ao Criador. Então vamos lá. Em um sentido geral, essa narrativa ilustra graficamente o fato de que, ocasionalmente, torna-se fundamental alguma intervenção divina, caso seja necessário um progresso espiritual ou caso algum propósito especial na vida tenha de tornar-se realidade. É como alguém já disse, o fim dos recursos humanos é a oportunidade do Criador. Olha que frase linda, eu vou ler de novo, tá? O fim dos recursos humanos é a oportunidade do Criador. O Todo-Poderoso, Yahuwah, nunca é apanhado de surpresa e os seus recursos sempre estão à altura de qualquer crise, mesmo quando as forças humanas já se exauriram. Então, bendito seja o nosso Criador, Yahuwah. Então, nós estamos concluindo, tá? O estudo do livro não, ainda falta bastante coisa, tá? Concluímos o capítulo 3, tá? Nós lemos e comentamos sobre a travessia do nosso povo de Israel do Rio Jordão. Para essa geração moderna, tem o mesmo impacto que a abertura do Mar Vermelho teve na geração anterior, de 40 anos atrás, tá bom? Então, que sejamos encorajados, que venhamos ser fortalecidos pelo nosso Criador, que Ele nos dê Gevurah, nos dê Hazak, que Ele nos dê forças a cada dia para que estejamos atravessando, sempre quando aparecer um Rio Jordão, uma impossibilidade na nossa frente, que a gente venha estar atravessando, tá bom? E após atravessarmos esse Rio Jordão, quem disse que as lutas se acabam, tá? Josué e o povo de Israel vão ter que travar batalha contra inúmeros povos que não estão querendo sair da terra que sabemos que pertence ao nosso povo de Israel, tá? Então nós estamos indo para a conclusão agora, tá bom? Então nós concluímos esse capítulo 3, finalmente Israel atravessa o Rio Jordão, tá? Semana que vem a gente vai para o capítulo 4 de Josué, tá bom? Nós vamos agora, tá, para a parte final. Shabbat Shalom Lekulam, um sábado de paz e plenitude para todos. E Shavua Tov, tenham todos uma boa semana, tá? Shabbat Shalom e Shavua Tov, um sábado de paz e plenitude, e tenham todos uma boa semana. Foi um prazer e uma honra estar junto de cada um de vocês. E que venha o próximo Shabbat, que venha o próximo sábado. Já estamos com saudades de vocês e já estamos ansiando pelo próximo Shabbat, tá? Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom.